inteiro. Queridos irmãos e irmãs que estão agora nos acompanhando pelo Facebook da nossa paróquia, neste dia nós somos convidados a vivermos o silêncio e nos prostrarmos diante da cruz do Senhor. Nós vamos perceber nesta liturgia todo o amor de Deus por cada um de nós. É uma liturgia diferenciada. Nós vamos iniciar em silêncio, porque a igreja toda hoje está diante do Senhor Jesus na cruz, que se entrega por amor a cada um de nós. Iniciemos esta celebração em silêncio. Oremos. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruíste a morte, que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e que assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Liturgia da Palavra. Vamos agora, você que está em casa, acompanhar com muita atenção as leituras da celebração deste dia. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que nem parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo as coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos,
Passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que o tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os inimigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso despedaçado.
ó Pai, em tuas mãos. Eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor, ó Pai, em tuas mãos. Eu entrego o meu espírito. Mostrai serena vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vós confiais, ó Pai, em tuas mãos. Eu entrego o meu espírito, ó Pai, em tuas mãos. Eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra de amor. O mundo ainda vai viver tua palavra.
Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles, quando Jesus disse: Sou eu. Eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam. A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já disse que sou eu. E se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guardai a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogais? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo.
Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que a morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus:
Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse. Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam. Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quando a túnica esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados perto da cruz de Jesus. Estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que fora crucificado com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus,
pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixas de linho. Como os judeus costumavam sepultar no lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que nos assistes nas redes sociais, internauta, do nosso território paroquial, da nossa cidade de Mogi das Cruzes, do Brasil e até do mundo, nós temos o nosso irmão Anderson, que não é o Anderson Lima, que está na cidade de Nova Guiné, na África, e nos acompanha, também na Argentina e na Itália. Por isso, estamos aqui, nesta tarde de hoje, para celebrar mais uma sexta-feira da paixão em nossa existência. Somos todos hoje convidados a voltar nossos olhares para o crucificado. Ele que é o ponto central deste dia, desta tarde. Somos convidados a fazer o nosso gesto de gratidão, ao Senhor Jesus, que sofreu o suplício da cruz, venerando a cruz como povo, como cristão, como igreja. Igreja que pela primeira vez na história do cristianismo não pôde estar presente fisicamente no templo para fazer a sua adoração à cruz, por conta desse anjo das trevas chamado Covid-19, que está solto no mundo inteiro, com o seu cutelo assassino na mão, semeando a morte a todos que se ousem a sair para a igreja ou para qualquer lugar. Mas nós temos o recurso da internet, da nossa multimídia, das redes sociais, para continuar somando com os nossos irmãos e irmãs internautas do mundo inteiro a nossa oração, os nossos sentimentos, a nossa fé, e assim continuar a celebrar esse gesto de gratidão e de amor e de reconhecimento ao Senhor Jesus crucificado, fazendo a oração da cruz na tarde de hoje. Queridos irmãos e irmãs, sempre acostumados estamos de falar dos sofrimentos físicos de Jesus ao sofrer a paixão. De fato, eles foram desumanos, tremendos, violentos. Basta ver Jesus na flagelação que padeceu, a crucificação,
e na agonia lenta que ele suportou pendente da cruz. O profeta disse até que ele já não tinha mais uma aparência humana, se assemelhava assim mais um verme pisoteado. Um verme pisoteado, irmãos. Essa era a aparência de Jesus na paixão. No entanto, não falamos com muita ênfase a respeito dos sofrimentos internos de Jesus. Eles foram ainda maiores, foram muito grandes, mais devastadores do que os seus sofrimentos físicos. Vejamos bem, queridos irmãos e irmãs, Jesus foi entregue por um amigo íntimo, no qual confiava plenamente. Foi abandonado por todos os seus, sem exceção. Foi negado por um deles. Foi ridicularizado naquilo que lhe fora mais caro e precioso, que é o seu messianismo. Foi tratado como um rei de comédia, um bufão, um charlatão. É simplesmente horrendo e constrangedor contemplar Jesus ensanguentado, com um manto de púrpura nas costas, uma cana na mão, andando pelas ruas e com a coroa de espinho na cabeça. Jesus sofreu as piores humilhações em nosso favor. Não houve humilhação que ele não tivesse suportado. Carregou a cruz nu pelas ruas de Jerusalém, sendo objeto de zombaria dos passantes. O cálice do sofrimento foi bebido por ele até o fim. E hoje aqui estamos reunidos como internautas do mundo inteiro, né, para nos prostrar ao pé da cruz e contemplar com amor, com o nosso coração esfacelado de gratidão e reconhecimento, todos esses seus sofrimentos físicos e morais, de que citamos agora. Irmãos e irmãs, devemos hoje também tornar nossas palavras do apóstolo Paulo: ele me amou e se entregou por mim até a morte na cruz. E que a paixão do Senhor, que hoje celebramos, fortaleça o nosso compromisso com o projeto de Jesus, que é também o projeto de Deus, né? Projeto que é vida, liberdade e igualdade para todos, mantendo-nos livres da corrupção e do pecado, da maldade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Iremos dar sequência à nossa liturgia de exaltação à cruz.
certo que Jesus Cristo vem realizar a salvação para todos e atentos às diferentes necessidades do mundo e da Igreja, elevemos a Deus nossa oração. Pela Igreja, oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelaste a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus Todo-Poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis, oremos pelo nosso bispo Dom Pedro Luiz, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais o vosso Espírito, todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom de vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pelos catecúmenos, oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascido pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais os que estão unidos,
velai sobre o rebanho de vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade, uns que foram consagrados por um só batismo, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor de seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e aos seus descendentes, escutai as preces de vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude de vossa redenção. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pelos que não creem em Cristo, oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dá aos que creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade e fazer que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis de vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério de vossa vida. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e puseste em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós alcance o repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais de vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenha a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo vossa vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, porque vossa graça se consolide por toda a terra, a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Por todos os que sofrem provações, oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transuentes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso,
Sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Chegue até vós as preces dos que clamam em suas aflições. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegre em suas provações, com o socorro de vossa misericórdia, por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos irmãos que nos acompanham, agora na segunda parte da nossa celebração, vamos fazer a adoração do Senhor Jesus na cruz. Acompanhemos este momento e você que está em casa pode fazer diante da cruz do Senhor a sua oração, pedindo ao Senhor que para todos nós seja sempre fonte de amor e de graça. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Você que está em casa acompanhando este momento da adoração do Senhor na cruz, quero pedir, se você puder e tiver a oportunidade de neste momento ficar de joelhos, em reverência e adoração ao Senhor Jesus. Povo meu que te fiz eu, dizem que te contristei, porque a morte me entregaste, e que foi que eu te faltei. Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te pela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte,
foste amargo até o fim. Flagilei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste e entregaste o próprio Rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Hoje não é celebrado o sacrifício eucarístico, mas somos convidados a fazer nossa comunhão com Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No seu sacrifício de amor, Ele nos liberta do pecado e nos dá força para passarmos da morte para a jubilosa alegria da ressurreição. Queridos irmãos e irmãs, que nos assistes pelas redes sociais, em nossa diocese, no Brasil e no mundo inteiro. Me lembro aqui da diocese de Pemba, também na África. Existem missionários da nossa diocese lá. E a nossa diocese tem uma ligação missionária, um compromisso missionário com a diocese de Pemba, na África. Enviamos para lá também missões ou missionários. Vamos então aqui agora dirigir a Deus a nossa oração de filhos e filhas. Então, com base na sabedoria do Evangelho, com amor e confiança, vamos erguer os nossos braços para o alto, em sinal de súplica, e fazendo nossa as palavras do Filho, nos dirijamos ao Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Vosso é o reino, o poder e a glória, para sempre. Felizes, bem-aventurados e bem-aventuradas somos nós, participantes do corpo e do sangue de Cristo. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus nos guardem para a vida eterna. Amém. O mataram e o suspenderam no madeiro. Seu corpo se fez alimento para sustentar um povo sedento. O açoitarão e nesse altar pão e vinho, colhidos da cruz para alimentar nossos corações que esperam ser nutridos. Tomai e comer, não é mais trigo, é o meu corpo. E aquele que come a minha carne estará em mim e eu nele. Tomai e beber, não é mais vinho, é o meu sangue da nova e eterna aliança. Fazei isto em memória de mim, de mim.
Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Caríssimos irmãos que estão nos acompanhando, hoje nós não teremos a bênção final, nós teremos a bênção sobre o povo. Eu quero te dizer que você vai receber essa bênção através das mãos do Padre Dioclésio, do nosso sacerdote. Portanto, neste momento, entregue o seu coração a Jesus em oração e receba sobre você, sobre sua casa, sobre a sua família, a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o povo que nos assiste nas redes sociais, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança de sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. E a todos que participam da equipe técnica desta missa e nos visualizam na nossa multimídia, pela intercessão de Nossa Senhora do Socorro, fiquemos todos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe.
Cristo,